Bom, gente, como serão 12, né, hoje eu vou ter que usar o recurso tecnológico. Geralmente eu não faço com recurso assim, para quem já acostumou. Mas vamos lá. Ju, já pode? Ju, muito obrigado por ter aceito o convite. Jornada do Sucesso. E hoje nosso tema é plano de marketing para as mídias sociais. Então, tem algumas perguntas, Ju, que eu acho que é fundamental. Primeiro, para nivelar para o pessoal o que seria isso, e depois a gente explorar um pouquinho algumas mais avançadas, né? O que é um plano de marketing e como ele ajuda a obter sucesso nas mídias sociais? Alô? Acho que essa é a pergunta de milhões, né? Acho que planejamento é um pouco de tabu, né, para muitas empresas e profissionais, mas acredito que o planejamento é como o Waze. É um documento que vai te guiar para um determinado caminho, para um determinado objetivo. Por isso que é importante, no planejamento, a gente não deixar de falar que precisa constar objetivos. E aí, sim, traçar estratégias para alcançar esse objetivo. Então, o planejamento, basicamente, é isso. Ele vai trazer, né, um guia, né, um calendário, que vai te nortear, alcançar aquele objetivo através de estratégias de marketing. Que legal. Então, o objetivo é essencial. Total. Como que a pessoa... E quantos objetivos devem ser definidos assim para não perder o foco? Eu acho que o objetivo, realmente, ele é o principal. A gente primeiro fala de planejamento, depois o objetivo. Só que, para muitas empresas, também é difícil, né? O que é um objetivo, né? O objetivo nada mais é, né, o que eu quero com o meu negócio, o que eu quero alcançar. Então, por exemplo, você pode, sim, trabalhar com 5, 10 objetivos, mas que sejam prioridade e foco para o seu negócio. Porque, às vezes, a gente quer muito, né, e aí a gente não foca e acaba se perdendo ali no meio das estratégias. Então, por exemplo, exemplos de objetivo: aumentar a visibilidade nas redes sociais, aumentar o número de clientes, aumentar o número de leads, aumentar o tráfego para o site, vender mais, aumentar o número de inscritos na minha landing page. Então, muitos objetivos. E o objetivo ele pode ser assim, detalhado mesmo, você pode listar ele, né? Por que ele é importante? Porque, na hora que você coloca no plano, cada estratégia ela pode ser diferente para cada um. É por isso que eu falo, às vezes, um post ele pode estar cumprindo mais de um objetivo, né? Uma postagem. Então, quando eu pensar naquelas postagens, eu vou estar sendo estratégica, porque eu vou estar conciliando ele, amarrando ele àquele objetivo. Muito bom. Então, o público-alvo é essencial para que o objetivo dê certo. Essa é outra pergunta também que sempre me fazem. Público-alvo e persona, né? Que também, quando a gente fala isso, precisa, para poder estar no digital ou fazer qualquer tipo de estratégia, para quem que eu vou falar? Para quem que eu vou comunicar? Então, a gente tem que realmente pensar o que o meu cliente quer ouvir em relação àquilo que eu faço. O que eu vendo, quem que vai comprar? Então, quando a gente fala de público-alvo, hoje em dia, acho que todo mundo aqui tem um canal digital, pelo menos comercial, né? Como que você passa a entender quem é o seu público? Simples, de forma simples. Você olha lá os insights do seu Instagram, você vai ver que tem lá uma maioria que é homem, mulher, tem a porcentagem, tem idade, né? Se você vai um pouquinho mais a fundo, você consegue fazer uma pesquisa com os seus clientes, e aí você consegue traçar ali quem são o teu público-alvo, né? E a persona é quando a gente tira uma pessoa deste público e realmente dá um nome, coloca ela cheia de interesses, o que ela gosta, o que ela espera. Eu falo que na agência eu tenho 3 personas, né? E eu dou nome mesmo, né? Tem a Paula, que ela tem 32 anos, ela acabou de abrir um negócio, ela não sabe nada sobre rede social, e aí ela tem uma consultoria. Aí tem o João, ele é dono de uma empresa de tecnologia, ele não tem equipe de marketing e ele precisa de uma agência para ajudar. Então, você pode classificar mesmo e determinar.
Porque na hora que você vai fazer um conteúdo, você tem que pensar na Paula, tem que pensar no João, eu tenho que pensar, né, nessas pessoas. Muito bacana isso, porque às vezes as pessoas saem fazendo vídeos sem uma persona definida, né? E aí ela perde a chance de obter sucesso, de impactar. Porque as pessoas, quando você define, eu estou falando com a Patrícia agora, eu vou usar a Patrícia como referência e vou falar da maneira que mais chega fácil para ela, né? Exatamente. Eu acho que, em relação a isso, a persona, para ficar até mais fácil de explicar, quando tem duas pessoas da mesma idade, que são casados, que têm filhos. Mas aí você pega um deles, vamos dar o nome aqui, o João e o Paulo. Eles têm a mesma idade, eles são casados, eles têm filhos, e os dois têm empresa. Só que ele gosta de Harley Davidson, ele tem um outro ritmo de vida, e o outro ele é mais família. Então, veja que são pessoas completamente diferentes. Com quem você vai falar? Com o João ou com o Paulo? Né? Tem algumas agências que definem isso como avatar, o que ela está falando. Então, a gente define um avatar como se fosse tudo uma meta, né? Eu esqueci o nome, Metaverso? Metaverso. Como se fosse um metaverso, eu crio lá um personagem e aí eu vou falar para esse personagem como se fosse com ele o tempo todo. Isso me deu nó no dia que me falaram isso. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar um boneco, como eu vou ser um bichinho feio. No meio de tudo isso, como definir a rede certa? Se é o Instagram, se é o LinkedIn, se é o YouTube, como? Eu acho que quando a gente fala de público-alvo e a gente começa a analisar quem são essas pessoas que estão nos seguindo, como eu falei no começo, né, dos insights, a gente começa a perceber. Porque se você está lá no TikTok, você vai olhar nos insights, e o insight ele vai te trazer ali quem que é a maioria, né, que está sendo impactado pelo seu anúncio e qual que é a idade. Só que o seu público-alvo está lá, esse público que os insights trouxe está lá. Então, fazer uma análise, não adianta estar em todas e aí estar mais ou menos em todas. Eu acho que é focar mesmo. Então, se você vende um produto ou, né, um serviço, usar o Instagram, LinkedIn, que são as redes mais apropriadas para isso, mas eu dei o exemplo do TikTok, porque, às vezes, os clientes, eu tenho alguns clientes que são de tecnologia, né, B2B, serviço, e querem estar lá. Mas o público não está lá. Então, eu quero falar lá com o João, né, que ele não está lá no TikTok. O filho dele está. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Né? O seu público está lá. Né? Conhecendo os clientes que vocês têm, eles estão no TikTok, eles estão no LinkedIn, eles estão no Instagram. Facebook, gente, Facebook, às vezes, as pessoas esquecem. Né? Tem muita gente lá. O meu público está lá também. O público de agência está no Facebook. Então, eu replico a comunicação lá. Então, na hora de pensar nos canais, faça uma análise ali, teste. Eu falo que também marketing é teste, né? Nada está escrito em pedra e nem tudo que eu falo, né, é certo, porque eu vivo testando antes, né, de dizer não. Essa informação do TikTok foi até de um cliente mesmo que a gente fez essa análise. Né? O algoritmo do TikTok ele é muito grande mesmo, ele alcança muitas pessoas. Só que você vai ter pouca conversão ali. Você vai encher um monte de gente, né, no teu funil, mas talvez você não converta. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu acho super interessante o que você está falando, porque tem faixas etárias também diferentes. Né? Quando você pega o Facebook, você vê que é um público, os antigos Orkuts, assim, a minha turma. A idade entrega, né? A entrega. O LinkedIn, então, nem se fala, né? Porque eu acho que eu nasci antes do LinkedIn, mas ele está junto comigo ali, porque é impressionante como a gente envelheceu juntos ali. E o legal é quando você olha os cabelos brancos lá, você fala, esse é da minha turma. E aí, para essas pessoas, a gente tem uma linguagem diferente do jovem. E o TikTok já é uma linguagem muito jovem. O Instagram já é uma linguagem meio shopping, né, gente? Aquela coisa, linguagem de shopping. Como é que eu falo? O shopping é vitrine, então a gente tem que saber como colocar no Instagram.
nem tudo vai dar certo no Instagram. Né? Exatamente. Você falou uma palavra que eu uso muito. O Instagram é uma vitrine. É diferente da rede social, por exemplo, do LinkedIn, que ele não forma um histórico, né? Para você ver as postagens da empresa, você tem que ficar rolando lá. E o Instagram não. Então, o Instagram, eu recomendo fortemente, porque é uma extensão do site de vocês. Né? Então, você tem lá um site, mas nem toda a informação vai estar lá. O que as pessoas fazem hoje? Né? Elas vão procurar no Google ainda, elas vão procurar no Facebook, talvez indicação, tal, mas elas vão olhar no Instagram, porque no Instagram elas vão começar a rolar lá tudo que você tem. Né? Então, é uma vitrine. Exatamente. E é legal a gente dar essa chance aqui. Eu ouvi no TikTok. Olha só, eu achava que o TikTok fosse só para garotada. E aí, conforme eu fui usando o TikTok, começou a aparecer Paulo Cortella, começou a aparecer Clóvis Bonato. Eu falei, caramba, não é só... Esse público está lá. Só que eles falam lá diferente. Eles mudaram a linguagem de falar no TikTok. Então, é lógico que eles vão falar como o professor que eles falam no LinkedIn ou no YouTube. Lá eles falam assim mais aberto, mais cheio de brincadeiras, com vídeos animadinhos. Então, ele arrumando a linguagem do jeito de falar. E o mais interessante foi que lá no TikTok eu ouvi o cara falando assim, você sabe quanto fica uma loja num shopping? Quanto custa para a pessoa ter? E por que você vai para o shopping? Porque você tem um público garantido que vai lá. Agora, você já parou para pensar, quando você está no Instagram, a pessoa está passando, quantas pessoas estão ali passando o dedinho? E aí você fala assim, poxa, eu vou pagar R$6 para poder passar ali, será que não vale a pena? E é verdade, eu não pensava assim. É lógico, o Instagram vai dar preferência para quem está pagando. Então, não digo você pagar fortunas, mas, às vezes, você pagar uma verbinha pequena lá ajuda você a aparecer. Ajuda. E eu acho que isso a gente até faz um link com a frequência. Né? Não sei se vai ter essa pergunta, mas essa constância, mesmo de você investir um pouquinho ali para aparecer, né? Porque eu falo que o marketing na rede social ele não pode ser só uma campanha, ele tem que ser um compromisso. Porque fazer com que o cliente te note ali, que seja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você vai ser sempre lembrado, né? Já veio o clichê. Então, eu acho que vai por esse caminho, assim. Uma outra pergunta bacana, Ju, que não estava no script, mas que eu acho que é importante. Muitas vezes a gente tem a página pessoal e muitas vezes a gente não tem empresarial. Eu recomendo, foi assim que eu fiz, porque, se você separa, você consegue ter uma flexibilidade maior. Então, na página da empresa, você vai colocar conteúdos da empresa. Na página pessoal, você pode colocar a sua liberdade e também o conteúdo da empresa, mas de uma maneira diferente, que eu acho que aí é que a gente acaba ganhando engajamento. Porque, na empresa, quanto mais objetivo você for, melhor. Nem todo mundo quer ficar olhando coisas pessoais na página da empresa. Então, é bom a gente ter essa separação. Você recomenda isso? Sim. Inclusive, tem bastante essa dúvida. O que eu faço? Eu coloco a foto ou o logo da empresa? Até como aconteceu comigo. Né? Quando eu comecei com o meu perfil Juliana, porque eu queria que as pessoas entendessem quem está por trás daquela empresa. Né? E, a partir do momento que você cria um nome de empresa e cria um site, aí você separa. Né? E aí você separa a comunicação, como ele falou. Então, hoje, eu sou o hub de divulgação da minha empresa. Né? Então, eu faço um cross. Então, eu estou no meu falando da agência, e na agência eu falo de mim e da minha equipe, porque as pessoas querem ver, né, quem está por trás, quem que faz esse negócio acontecer e o que essa empresa faz. Né? Então, eu sugiro separar, mas dar um toque humano, fazer um pouco essa abordagem mais humanizada, porque hoje as pessoas fazem negócio com pessoas. Então, elas querem ver quem é a Du, elas querem ver quem que é a Acreditare. Então, o Ronaldo também faz isso muito bem. Ele faz, né, no Ronaldo, na Acreditare, Você Evidência, Jornada do Sucesso. Agora tá demais, não vai parar nunca mais. E me fala, aquilo assusta. Qual a importância do conteúdo para obter engajamento? É bem aquela frase que eu falei. Conteúdo tem que ser um compromisso, gente.
não uma campanha pontual. Eu falo que é como beber água. Beber água é essencial e vital para a nossa saúde, e o conteúdo é essencial e vital para o nosso negócio. A gente, às vezes, não bebe água, né? A gente fala, eu levo bronca cada vez que a gente vai no médico. Mas tem que tomar, tem que ir lá. Não vai tomar 2 litros, vai tomar 1 por dia. E assim vai, o conteúdo é a mesma coisa. Vai fazendo, vai programando, vai planejando. Né? Começa ali pelo plano. E aí, quando a gente entrar no calendário, a gente consegue aí manter essa consistência. Né? Então, é necessário ter um calendário para que as pessoas consigam... Total. Eu falo que o nosso calendário, a gente tem um calendário editorial, é o nosso guia lá. Eu falo que é a nossa caixinha preta da agência. Se a gente perde, né, gente, essa planilha, a gente não sabe para onde está. Tem uma frase, né, no desenho lá da Alice no País das Maravilhas, né? Uma frase, não, uma cena que ela se depara lá naquela bifurcação, e aí, né, o gato pergunta para ela, né, para onde que ela vai? Aí ela fala, não sei. Se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, o calendário ele vem para isso, para te nortear. E o que a gente faz com o calendário? Gente, simples, não tem ferramenta, é o Excel. Coloca lá o tema que você quer, a sua prioridade, qual que é o objetivo, né, com aquela postagem, com aquela ação, né, coloca os responsáveis, deadline, né, que é quando que vai sair o post, qual o formato, simples assim. Só que o que normalmente a gente faz? A gente faz com antecedência. Então, eu vou, o mês que vem, eu tenho evento, eu tenho feira, eu tenho não sei o que lá. Então, eu já vou colocar no meu calendário que eu tenho que falar sobre aquilo. Então, quando eu abro o calendário todos os dias, eu já sei para onde ir. Então, o calendário é essencial para o conteúdo sair, para vocês estarem ali toda hora. E sempre, quando a gente faz reunião na agência, é reunião com o calendário. Cadê o calendário? Atualizou o calendário? Porque isso realmente faz diferença. Ô, Ju, e o pessoal pensa que conteúdo é só foto. Não é, não, né? Não. Eu acho que, quando a gente pensa em conteúdos, a gente tem vários formatos, né? O próprio Instagram possibilita a gente fazer reels, carrossel. E quando a gente pensa em conteúdo também, se tratando, né, começando a pensar nos objetivos, ele tem que ser útil, ele tem que ser interessante, ele tem que sanar alguma dúvida. Às vezes eu pergunto para o meu cliente assim, quando o seu cliente liga para você, qual que é a dúvida que ele tem? Toda vez que ele liga, ele tem... Vamos gerar conteúdo, porque a dúvida do seu cliente é conteúdo. Eu falo que o tempo todo a gente está gerando conteúdo e a gente nem sabe. Né? Então, quando eu vou para o cliente, eu vou fazer uma apresentação, eu estou gerando conteúdo. Quando você fala com pessoas, quando a gente está no network, a gente está gerando conteúdo. Então, é sempre pensar. Né? As meninas falam, nossa, mas toda hora você vem com... Mas porque a cabeça, às vezes, não para mesmo. Eu estou ali, eu estou tentando adaptar, né, um conteúdo do pet shop para o meu negócio. Né? Uma dica para eles. Aproveite, pega o celular, bate uma foto, tira uma foto e marca, posta você e marca você em evidência. Que aí, olha, eu estou aqui aprendendo. Você já está fazendo um conteúdo. Não é isso, Ju? Me marca também, Ju. Por favor, aproveita e faz agora, gente. Aproveita esse momento aí, ó. Faz a selfie. Porque essa é a maneira mais bacana de você gerar conteúdo. Por quê? Mostra que você tem um compromisso com você, está fazendo aqui um investimento para aprender um pouco mais sobre como melhorar suas mídias sociais, não é, Ju? Isso aí, aumenta muito mais a visibilidade. E ao você marcar você está impulsionando a minha página. Ao marcar a Ju, você está impulsionando a página. Então, se você marca o seu amigo que está junto, que nem a Célia está com um amigo ali, ela marca o amigo marca ela, então está impulsionando os dois. É assim que a gente faz o famoso... A pirâmide do sucesso, seria? Sim, isso aí. Se vocês não perceberam, a gente usou dessa metodologia para chegar até vocês, para que vocês viessem aqui. Então, nós usamos 12 palestrantes, cada palestrante publicou nas suas mídias sociais, de alguma forma a gente chegou em mais pessoas para poder ter esse sucesso aqui no evento. Perceberam? Então, acho que é uma ferramenta muito útil. É uma potência, gente. Em menos de 60 dias, a gente conseguir o número de pessoas que a gente conseguiu, não é fácil. De forma orgânica, não teve exatamente. Nada de patrocínio, então é importante saber disso. Ju, estamos chegando, né? Ao fim. Ao fim, para fazer a pergunta. Eu sei que você quer fazer um brinde hoje aqui, é isso? Bom.
A gente Deixa fala para o já. final. Deixa para o final. Como acompanhar as métricas de desempenho? Eu mesmo não sabia, foi com você que eu aprendi. Ensina para eles. Bem, no começo, quando eu comecei a falar, comecei, né, redundante, mas no começo, quando eu falei dos insights para vocês analisarem o público-alvo, analise os insights que as redes sociais têm de forma simples, o Instagram, o LinkedIn. Então, quando você entra lá no informações, é que alguns têm insights, algum é informação, mas todo mundo depois faz esse exercício, né? Olhar, abrir o Instagram, olhar informações e verificar a performance dessas postagens. E aí você consegue mudar ali. Então, uma postagem a postagem que teve mais alcance, a postagem que teve compartilhamento, salvamento, não sei o quê. Isso é analisar as métricas. E o que a gente faz com isso? Eu abro também uma planilha. A gente tem lá na agência que é a planilha de crescimento. Então, eu extraio esses dados das redes sociais e ponho na planilha. E aí, o que eu vou fazendo? Mês a mês, eu coloco isso lá. De tudo. Porque aí eu vou ver que, de janeiro até dezembro, teve uma crescente, assim, o cliente cresceu, porque, às vezes, o cliente ele não vê, assim, ele não está... Então, essa planilha, né, e vocês vão passar a analisar também, vocês vão ver que, poxa, você fala, eu faço e não tenho crescimento. Tem sim. Olha essas métricas, porque... às vezes, uma curtida, o pessoal fala é métrica da vaidade. Não é. Né? Porque, hoje em dia, a gente está tão imediatista, assim, enrolando o feed, que para e não curte. Né? Mas tem visibilidade. As visualizações importam. Principalmente LinkedIn. Quem está no LinkedIn, quando você faz uma curtida, né, eu sempre, quando a gente faz uma postagem, eu encaminho nos grupos dos clientes, eu falo, pede para todo mundo curtir. Porque o LinkedIn ele aparece, né, fulano de tal curtiu. Né? E aí, o que acontece com isso? No final do mês, ele vai somar essas visualizações. Então, aquele post alcançou 2.000 pessoas. Né? Aquele post teve 24 compartilhamentos. Então, é isso. Pega aqueles insights, coloca numa planilha e vai acompanhando mês a mês. Isso é analisar as métricas, porque isso ajuda a gente a tomar decisão. Aí, só para concluir esse ponto, decisão no sentido assim, vocês vão ver que, naquele mês, qual foi o melhor post? O que você falou com aquele post? Vamos fazer mais dele. Né? Então, as métricas ajudam no poder de decisão, tomar decisões. Uma outra coisa importante, a gente falou do anúncio. E se você olhar aquilo que teve mais engajamento na métrica, é o que você deve patrocinar, porque a chance dele dar certo, desse anúncio dar certo, é muito maior. O Paulo está ali balançando a cabeça, como... Ele vai falar daqui a pouco, ele está falando assim, é isso mesmo. Obrigado, Paulo, eu estou adiantando a sua palavra aqui. Ju, vamos abrir pergunta para o povão? Sim. Então, vamos lá. Por favor, gente. Quem gostaria de fazer pergunta para a Ju? É só levantar o bracinho e a Juliana ou a Mariana leva o microfone. A Mari tem. A Mari tem? Na verdade, assim, eu queria que você falasse um pouco da importância da gente, na hora da gente postar, como você me falou isso, né? Ficou super marcado para mim, a gente é um CPF, né? A gente é uma pessoa ali atrás. Como é importante a gente colocar as nossas características ali, né? Então, a gente faz um teste, que eu achei muito legal, e eu acho que é importante as pessoas saberem da importância de fazer esse teste para poder se comunicar não só com a persona, né, sabendo quem é a persona, mas também sabendo quais são as suas características quanto empresário, quanto empreendedor. Sim. Esse ponto, a gente normalmente faz no diagnóstico. Né? Antes de eu planejar qualquer tipo de ação, eu vou entender quem são as pessoas, quem é a empresa, eu falo de atributo, de missão, visão, valores. Então, quando a gente falou da diferença, né, de ter um perfil pessoal e o profissional hoje, assim, ele é importante, claro, porque a gente está falando de uma corporação com mais pessoas, mas não tem muito mais isso. Né? Tem um termo que, na metodologia aí corporativa, que é o B2C e o B2B. Não tem mais isso, é o A2A, que é o Human to Human. Então, as pessoas compram de você. Né? Então, muita gente chegou até mim. Quando eu comecei meio que sozinha, virei consultora, tive agência, mas depois de 8 meses eu fui fazer o perfil corporativo.
Então, porque eu fui trabalhando muito a minha marca pessoal, que aí acho que a gente vai ter esse tema aqui hoje. Ah, não vai falar não, tá? Muito essa questão do CPF. Quem que é a Juliana, né? As pessoas compram de você, né? Tem uma frase do Simon Sinek que ele fala assim, né? As pessoas compram. Dá a ver? Por causa do Simon Sinek? Não gosta, né? A gente. Cadê? Deixa ele para lá. Deixa eu concluir a frase aqui. Que as pessoas compram o porquê você faz e não o que você faz, né? Então, por que grandes líderes inspiram ação? Porque as pessoas compram a essência, o valor, o que a marca entrega além do que ela vende. Então, acho que é um pouco isso. Alguém mais tem uma pergunta? A gente vai abrir, ó. Vamos abrir para... Levantou primeiro. Quem levantou primeiro? Tem o rapaz lá, eu não estou conseguindo ler a camiseta. Alex. Não, mas na camiseta tem o nome de uma banda, não é? Deixa eu ver. A letra ficou... Eu também não enxergo. Mas é uma banda. Então, primeira coisa. Ju, quando a gente tem um Instagram, quando eu vou patrocinar, é melhor eu patrocinar direto pelo Instagram ou eu vou pelo Facebook? Boa pergunta. O botão impulsionar, que é esse mais fácil, que você realmente vai ali e impulsionar rapidamente, tem alguns passos, né, que você segue. É importante olhar os insights, né, como até ele comentou. Você verifica quais são as postagens que você teve mais relevância e aí impulsiona. Só que fazer pelo administrador, pelo Facebook Business, você tem mais recursos de interesse para você alcançar a sua persona, né? Então, você começa ali listar, né, a idade, não só, porque o impulsionar, os recursos são limitados. Eu já fiz vários testes, funcionou em um, funcionou em outro, mas tem que testar. Mas o recomendado mesmo é fazer pelo Facebook Business, que você consegue realmente destrinchar ali o interesse do público que você quer atingir. Para você em evidência, nós colocamos lá empreendedores. Então, isso facilitou porque chegou mais para os empreendedores aquilo que a gente divulgou. Mais um? Ali. Primeiramente, parabéns. Meu, que palestra incrível. Tinha várias dúvidas aqui que foram sanadas, mas uma ficou. Ninguém está nas redes sociais para comprar de outra pessoa. Normalmente a gente está para se entreter, para engajar mesmo, sabe, ver parentes e tal, influenciadores. Então, meu conteúdo ele precisa dividir entre a venda ali, né, e o entretenimento, o conteúdo. Como discernir isso? Isso a gente chama de funil de marketing. É como um funil de vendas. Então, na hora de criar o conteúdo, eu gosto de mesclar. Então, você vai fazer o conteúdo que é compartilhável para gerar engajamento, mas você tem que fazer um conteúdo promocional também, né? Então, só que você não pode só falar de produto, né? Você abriu o Instagram lá, só tem produto. Tem que mesclar, tem que ter um pouquinho de humanização, tem que ter um pouquinho de conteúdo leve, útil, interessante. E, no final das contas, todo mundo quer vender um conteúdo de venda. Então, na hora de você separar, fazer seu calendário, você coloca essas 3 vertentes, né? Um conteúdo que a gente coloca engajar ou nutrir, que a gente chama de nutrir o público de informação. Então, assim, quando a gente fala nutrir, eu preciso alimentar o meu público-alvo de informações de marketing para que ele tenha interesse de comprar de mim. Tá? Porque, realmente, quando a pessoa chega no Instagram, às vezes ela não está com o cartão de crédito ali para comprar e ela também não vai pedir uma proposta. O que ela vai fazer? Ela vai te acompanhar. Então, quando ela vai te acompanhar, ela vai ver conteúdo de informação, de dica passo a passo, vai ver produto, mas assim é uma jornada, né? A rede social, assim como qualquer estratégia, tem um tempo de maturação de compra. É uma jornada. Então, ele chega, ele é impactado pela sua rede social, ele vai te acompanhando para despertar ali um desejo, atenção, né? O AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. A ação é ele comprar de você.
Só que a gente tem que entender, que é o que eu falo para os clientes, que até ele tomar essa ação de comprar, tem todo esse relacionamento que você precisa criar na rede social antes. Tem mais uma? Mais uma. Bom dia a todos. Meu nome é Elvis. Quem foi meu convidado aqui foi o Edson, me convidou, então agradeço aí da IOR. Parabéns aí pelo evento. Gostaria de saber assim, hoje eu trabalho até com o Edson na questão de BPO financeiro, né? E hoje eu estou entre o mundo corporativo e o empreendedorismo. Dentro da sua visão de marketing, eu já deveria estar iniciando uma campanha já corporativa ou linkar o meu pessoal com esse trabalho? Eu acho que você pode linkar o seu pessoal. Eu fazia muito quando eu também estava no mundo corporativo. Então, eu usava o meu Instagram, mesmo que eu ainda não era empreendedora, para falar de marketing. Então, eu sempre usei, mostrei meus eventos, mostrei minhas ações, não mostrava tanto, mas eu sempre estava ali presente, as pessoas sabiam que eu era uma profissional de marketing. Então, quando eu fiz a transição, a chavinha mudou, foi muito mais fácil, digamos assim, porque eu já falava, não falava com consistência, mas eu já falava. Mas eu usava o meu perfil pessoal para isso. Obrigado. Acho que... Ô, Ju, você falou que as relações entre as empresas acontecem hoje no modelo age to age, que é humano para humano. E essa sua colocação, né, me trouxe a pensar sobre o meu negócio. Porque se eu faço relação de humano para humano, eu me relaciono com a sociedade, com as pessoas do dia a dia. E a gente sabe que a sociedade ela está em constante mudança, né? E hoje a gente vê diversos conceitos que são aplicados junto à sociedade, relacionado à igualdade, diversidade, relacionamento entre pessoas, que afetam o meu negócio, né? Então, se eu me relaciono às pessoas, a linguagem que eu uso, ela precisa levar justamente a isso. E pelo que você falou, eu entendo que dentro do meu negócio eu preciso então mostrar nas redes sociais essa visão para o mundo, porque aí eu torno o meu negócio confiável, né, a quem vai assistir. Agora, como me atualizar? Como tratar todas essas questões em termos estratégicos e dentro do planejamento do meu negócio, porque normalmente eu planejo o financeiro, eu planejo o processo, eu planejo o comercial, mas eu não planejo essa relação de humano para humano. Como fazer isso? Isso é interessante porque foi muito o que aconteceu comigo no início, assim, né? Foi uma coisa que começou de forma involuntária, porque a partir do momento que eu comecei a aparecer na rede, mostrar meu conhecimento muito mais que antes, né, as relações e o retorno começou a aparecer muito mais rápido, né? Tanto que em 2 anos, assim, foi só indicação, porque era a Juliana que estava ali aparecendo. Mas eu entendo que, para muitos empresários que não querem aparecer ou não têm, né, esse expertise ou um plano para isso, mas, às vezes, você pode elencar uma pessoa que faça esse hub para você. Eu acho que a empresa ela tem que ter, sim, uma cara, né? Tem que ter alguém ali para falar sobre a marca. Então, eu acho que essa construção ela começa no planejamento, no conteúdo. Então, às vezes, o que eu faço para os meus clientes? Eu falo, olha, quem que a gente pode eleger para fazer os vídeos? Né? Tem um cliente aqui, né, o Nagel, que a gente foi recentemente lá, a gente chegando, ó, senta aqui, você que vai fazer o vídeo hoje, né? Então a gente já meio que mandou ali porque é importante mostrar, né, esse conhecimento através das pessoas que estão lá, né? Isso realmente vai gerando, né, o conhecimento, aliás, interesse, né, o desejo e a confiança, que é o principal fator que a gente fala no Nexus, né, de relações duradouras e fechamento de negócios. Mas tenta colocar isso num planejamento de conteúdo, né? Um vídeo por semana, a cada 15 dias. Tem que começar a fazer. Eu não fazia vídeo também antes. Às vezes eu filmo, eu narro, eu não aparecia.
mesmo falando de comunicação. Então, é uma forma de começar. Eu tenho um cliente também que ele só faz vídeo narrando, ele não aparece. Você só ouve a voz e ele lá, mostrando. Então, ele tem um alcance muito bom. Então, talvez começar nos bastidores, contando um pouquinho, olha, eu cheguei aqui num cliente, eu vim mostrar esse caso. Você não fala quem é o cliente, não precisa. Às vezes, eu não mostro meus clientes, não precisa. Mas eu falo o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Isso também vai gerando conteúdo e visibilidade. Ju, estou muito feliz. Chegamos ao fim. Eu gostaria que você fizesse, então, falasse sobre o que vai acontecer lá fora. Sim, verdade. Bem, pessoal, nós estamos aqui com um standzinho na frente e vamos sortear 4 itens. O primeiro item é um diagnóstico de marketing gratuito. Tá? E o que é esse diagnóstico? A gente vai fazer essa análise aí dos canais digitais, vou avaliar o cenário e vou propor aí sugestões de melhoria e um calendário. Então, a pessoa ganha um calendário. Quem fez aqui o Calendar Marketing Box aqui comigo, algumas pessoas, e aí é esse calendário a gente vai sortear. Depois tem mais 3 kits de brindes da Du e uma camiseta do Mova-se, que é o vídeo que vocês viram ali, que é super bacana. E só explicar como vai ser. As meninas estão passando com QR Code. Então, vocês precisam ler o QR Code para fazer um cadastro. Porque daí a gente consegue coletar todo mundo que está lendo, ou o banner que está ali na frente também, mas precisa ler o QR Code para fazer o cadastro no sorteio. E vai ser feito aqui hoje? Vai ser feito aqui hoje. Mari, que horário que vai ser o sorteio do meu? Porque... Isso. Muito bem. Então, não percam essa oportunidade, porque esse diagnóstico, Mari, me cadastra lá que eu quero ganhar o diagnóstico. Todo mundo, hein? Ô, Ju, muito obrigado. Eu agradeço. E vocês fizeram eu lembrar de um tombo que eu levei e um amigo gravou e colocou na minha mídia social, no YouTube. E foi assim que eu fiquei famoso. Então, eu vou passar... Antes, o pessoal da produção está preparando para a gente dar uma risada. A gente não pode esquecer a origem. Se foi assim, aí falaram, vamos mandar para o Faustão. Eu falei, não, cacetada não, vídeo cacetada não. Então, vamos lá, Ju. Obrigado, viu? Eu que agradeço, espero ter contribuído. Obrigada mais uma vez.